você consegue identificar, a minha pergunta é essa, existe diferença, né, se existe diferença, né, entre contratar pessoas para uma cooperativa ou para cooperativas ou para uma multinacional, né? Existe algum aspecto diferente? Cada empresa é única e cada candidato é único também, tá, Wellington? Então, por mais que a entrevista ela possa ter um padrão, que a gente tem algumas perguntas que são chaves, a gente precisa repetir porque a gente tem que dar conta dessas respostas para o nosso cliente. Uhum. Como a gente já viu muita coisa e tem um reconhecimento de padrão muito válido pela quantidade de entrevistas que a gente faz, a gente consegue perceber nuances no comportamento, nuances na fala, nuances naquilo que a pessoa valoriza e também nuances nas próprias empresas, que às vezes eles falam que são alguma coisa, mas como a gente já tem outras informações, de novo, o presidente falar que a empresa é assim, assim, assado, é diferente de quando eu vou conversar com o estagiário ou com o analista que fala é outra empresa, é outra cultura. Então, a gente tem um banco de dados, uma bagagem grande para entender a particularidade de cada negócio, mas também durante a entrevista entender a particularidade de cada pessoa. E aí fazer essa conexão. Isso parece trivial na hora que a gente está fazendo as entrevistas do processo, mas, de novo, é um acúmulo de experiências de vida muito grande para conseguir fazer essas conexões. Quando eu penso em cooperativa, de novo, depende, a grande maioria das cooperativas, ela tem uma característica de novo, valorizar muito a questão do social, do propósito, de trabalhar em comunidade, de ser, de fato, cooperativo, né? Não só para os seus cooperados, mas um ambiente de trabalho cooperativo. E as velocidades de transformações que as cooperativas conseguem promover é muito diferente, talvez, de profissionais que vivenciaram experiências em multinacionais. O cara que vem de multinacional, ele está muito acostumado com um ritmo muito forte de entregas, resultado talvez a qualquer custo, ele está muito acostumado com ter tudo processo, tudo tem um processo, tudo tem um sistema, tudo tem uma metodologia. Na cooperativa nem sempre isso está pronto, isso não tá construído. Você chega lá, você fala, cara, não, eu faço de um jeito, outro faz de outro, mas tá, e como é que eu faço? Sei lá, inventa o seu jeito. Então, não são todos os cooperativos que são assim, mas assim, a grande maioria tem essas características. E aí, quando você faz vários processos de recrutamento para a cooperativa, você percebe, cara, eu trouxe um executivo de vendas do Carrefour, coloquei no cooperativa, não deu certo por isso. Aí eu trouxe um executivo que veio, sei lá, de uma BASF, eu coloquei lá, tá, não deu certo, mas não deu certo por causa de outro motivo. Aí eu trouxe de uma pequena, pô, deu certo, mas ficou faltando isso. Aí eu trouxe de outra cooperativa, deu certo, mas a cultura também. Então você começa a criar padrões e reconhecer os padrões daquilo que funciona e não funciona. Então, quando eu vou para um processo de recrutamento dentro de uma cooperativa, eu consigo pensar, poxa, minha estratégia de busca, meu campo de busca vai ser prioritariamente outras cooperativas, não necessariamente do mesmo produto, mas culturalmente essa pessoa tem a tendência maior de se adaptar à cultura da cooperativa com quem eu estou trabalhando. Eu vou buscar talvez cooperativas, e aí vem de novo do conhecimento e entendimento. Se a cooperativa é mais processual, menos processual, se ela tem governança, não tem, se o nível de faturamento é semelhante ou não, se os sistemas são parecidos ou não, às vezes até mesmo os sistemas dos cooperados, né? Tem cooperados que têm obrigação de entregar 100% da produção lá, outras não. Tem cooperativas que deixam você comprar insumos fora, outras não. Então, de novo, você vai fazendo correlações baseadas em reconhecimento de padrão para fazer recomendações. Poxa, eu vou dar prioridade para buscar esse tipo de profissional nesse tipo de lugar. Para outra empresa, uma multinacional, eu vou dar prioridade de uma maneira diferente. Todo o recrutamento e seleção que a gente faz, cara, é baseado numa estratégia. Quando eu sento e vou alinhar, eu estou pensando também na estratégia que eu vou usar. E aí eu divido isso com a empresa. Falo, cara, no meu entendimento, a gente vai ter a maior chance de sucesso se a gente seguir esse caminho, abordar talvez essas empresas, abordar talvez outros segmentos que eu tenho correlações para dentro desse segmento. É muito comum, por exemplo, quando a gente vai falar, me traz um vendedor de defensivo. Cara, eu não consigo aproveitar um vendedor de defensivo no mercado de fertilizantes. É muito, muito difícil. Porque o estilo de venda é muito diferente. E a gente está falando de insumos. E aí, quando eu peço o cara de defensivos, o cara de fertilizantes, mas o meu cliente é biológico, qual dos dois eu dou preferência? Qual dos dois tem uma relação de vendas mais próxima? Eu falei, poxa, cara, beleza, talvez os fertilizantes, mas não é o fertilizante NPK, tem que ser o fertilizante especial. Talvez o especial X, porque esse X aqui tem relação
o processo de construção de venda, de geração de demanda, de argumentação técnica, etc, etc. Então, tudo isso vem com experiência, mas cada projeto é um projeto, cara, e demanda uma estratégia diferente para você chegar na pessoa certa. Muito bom. Respondi? Ficou bom? Ou fica... Boa. Legal, Bruno, legal. Você falou no negócio do cara lá que se achava Jesus lá nas atitudes, né? Então, assim, uma coisa que a gente vê, infelizmente, às vezes a gente vive algumas situações que tem pessoal meio sem noção no mercado ainda, né? Que pô, tá mudando, né? Então tem pessoas que são sem noção ainda, gestores. E, cara, como é que funciona ali? Porque imagina assim, a sua situação, você falou, você tem que vender para a empresa, você tem que vender para o candidato, depois tem que vender o candidato para a empresa. Uhum. E numa situação dessa, existe algum processo de educação para os gestores ou até de, poxa, eu vou sair fora, senão eu vou colocar essa pessoa numa furada, né? Porque como que é essa dinâmica? Porque eu imagino que deve ser muito delicado, né? Cara, é super delicado, faz parte também daquele processo que eu falei de consumir assim, vida de cachorro, passa por isso também, porque eu sinto a responsabilidade que a gente tem que ter é muito grande. Então, dentro da nossa realidade, né? Eu não preciso trabalhar um volume de vagas muito grande para conseguir, enfim, manter um nível de faturamento para o meu negócio crescer e prosperar. Então, isso me dá uma vantagem competitiva de poder escolher com quem vou trabalhar. E eu, de fato, faço isso. Muitas empresas batem na porta e falam, cara, não, nesse momento eu tô, sei lá, cheio de outros projetos, não vou me dedicar ao seu. Mas passa pelo, cara, eu vou olhar os sites do Tribunal de Justiça para ver se tem trabalho escravo, para ver se tem algum TACT de conduta. Eu investigo as empresas com quem eu vou trabalhar para ter certeza de que, são empresas idôneas. Sendo idôneas, aí eu entro numa outra seara, que é cada tampa tem a sua panela. Às vezes aquela empresa tem uma característica que para o Wellington não é boa, e talvez seja até prejudicial. Mas para o Diego, não, cara, o Diego gosta de trabalhar daquela maneira, pode funcionar. Então, o meu papel aí começa a ser muito mais de ser o mais transparente possível, de levantar o máximo de informação possível e ser o mais transparente possível. Algumas pessoas gostam de colocar a culpa no headhunter quando um processo não dá certo e ela entra e se frustra e tal. Mas, cara, a minha responsabilidade, de novo, eu não obriguei você a fazer nada. Eu não obriguei o Diego a trocar uma empresa pela outra. Eu te apresentei uma oportunidade e você tomou a decisão se ela fazia sentido ou não para você. Baseado no quê? Baseado no máximo de informação que eu tinha possível disponível para te passar. E aí eu sou muito transparente nos meus processos seletivos. Com o candidato, cara, eu converso e falo, explico mesmo. Olha, a empresa tem isso. Olha, a empresa está assim financeiramente. Olha, a empresa tem histórico disso. Até por isso que entram muito daquelas perguntas que a galera fica com medo, tipo, qual é o seu ponto forte, qual é o seu ponto fraco? Muitas vezes a galera tem medo de responder isso, mas quando eu estou perguntando, cara, por exemplo, sobre suas dificuldades, e você me responde, cara, eu sou muito organizado, trabalhar num ambiente desorganizado é difícil para mim. Beleza, eu tenho uma empresa que é muito desorganizada, eu não posso colocar esse cara aqui, eu já saquei, entendeu? Então, extrair essas informações para fazer as conexões, e aí eu vou ser sincero, eu falo assim, Digão, você falou para mim, você tem dificuldade de trabalhar em empresa desorganizada. A minha empresa, ela vem de uma cultura italiana. Italiano é passional, cara. Eles são muito desorganizados. Eles não planejam, eles executam. E às vezes, quando dá errado, grita e tal, mas depois se acalma e vai tomar um vinho junto. Você dá conta disso, cara? Você quer experimentar e você tem certeza? Eu deixo pro cara escolher, velho. Mas, de novo, eu tenho meu senso de responsabilidade de falar, eu quero trabalhar com empresas que são boas, empresas idôneas, e quanto mais eu puder escolher, mais eu farei. Para que eu tenha garantia de que, cara, eu vou tirar alguém que está com 10. Acabei de fazer isso. Eu peguei um diretor de operações que estava com 13 anos de casa. O cara era gerente de operações e apresentou uma vaga de diretoria de operações. Ele estava com 13 anos de casa. Ia deixar toda uma zona de conforto da família, filho pequeno. Ele não sabia se ia conseguir acordo ou não na saída, se isso ia impactar financeiramente ele ou não. E aí você joga num lugar, a empresa para a qual ele foi adquirida, está no processo de fusão de um negócio que foi comprado. Cara, e aí, como é que é esse processo? Eles vão demitir, vão desligar, vou entrar, vou ficar 6 meses, vou sair? Então, eu jogo o mais real possível, cara, mais transparente possível, eu faço perguntas indiscretas, assim, para os
dos meus clientes para que eu consiga fornecer o máximo de informação possível para o candidato. Mas não existe assim, um treinamento, não existe, Diego, assim, cara, eu vou falar pro meu cliente, ó, cara, você tá fazendo merda, ó, isso aqui não vai funcionar. Eu até falo, mas eu sou muito político para falar. A minha sócia, ela é diferente, ela já fala e fala na cara e bate pesado. Eu tenho dificuldade com isso, eu vou muito no político, olha, talvez o mercado não aceite bem isso aqui, talvez se a gente pudesse ajustar esses pontos. A minha sócia falou assim, Diegão, que porra é essa, velho? Eu marquei entrevista para você, se não apareceu, o candidato ficou 1 hora esperando. Não, porque veja bem, o candidato tem que se adequar à minha agenda. Se ele não pode me esperar 1 hora, quer dizer que ele não é o candidato certo para mim. Assim, cara, deixa de ser babaca, ninguém vai ficar esperando 1 hora. O tempo é dinheiro, velho. Então, tipo, não são essas palavras, mas ela bate pesado. Eu já não tenho essa condição. Eu vou, cara, mas mas calma lá. Se fosse você do outro lado, pense com empatia, entendeu? Mas, assim, naquilo que a gente pode falar, a gente fala, mas tem horas que, você sabe que não vai mudar. Eu acho que tem um tanto que é da vida, mas tem um tanto que vai vir, cara, com a troca de geração, muitas coisas vão mudar com essa troca de geração, entendeu? Já tá mudando, né, Bruno? Já tá mudando, exato. Tá mudando. É isso aí. Vai lá, Wellington, você ganhou aí a última pergunta pro Bruno antes da gente entrar no nosso quadro criativo. Muito obrigado, meu caro amigo Diego Pelizari, pela honra aqui de fazer essa última pergunta, que foi a minha primeira pergunta aqui desde desse início dessa conversa muito boa com você, Bruno, com nós, né, com o Diego também, né, lógico, né, todos aqui. E eu queria fazer uma pergunta, eu queria ouvir o que você pensa a respeito, né? O que o agro tem de diferente de outros setores na parte de recrutamento? Existe diferença ou não? Cara, pessoas, de novo, as pessoas que fazem parte do agro, elas são incríveis. Em outros setores, a galera é muito executiva, e aqui tem muito mais coração, sabe? E eu gosto disso, tem muito mais trabalho em equipe, tem muito mais... não, cara, deixa, eu vou te ajudar. Não, cara, não, lógico, eu te apresento aqui, acolá. Então, esse aspecto humano do agro, eu gosto e muito. E tem uma questão do propósito do agro também, cara. Assim, o impacto que o agro causa na vida e no planeta, isso me atrai. Algumas pessoas pensam e olham para o agro e falam, não, cara, é veneno, tá destruindo a natureza e etc. Mas para mim é pelo contrário, assim, cara. Óbvio que nós temos nossas dificuldades em termos de sustentabilidade, mas que elas são tratadas, elas não são jogadas para debaixo do tapete, a gente trata, a gente evolui, busca tecnologia, e a gente tenta fazer o nosso melhor, mas o impacto que a gente causa na vida das pessoas, e aí quando, de novo, a gente não está pensando só em comida não, cara, comida é um dos aspectos, né? Se faltar comida, todo mundo vai morrer, esse é um dos aspectos. Mas tem muito produto e subproduto do agro, cara, que é usado no mercado farmacêutico, vacinas, no mercado, sei lá, automotivo, tudo que a gente consome de alguma maneira, cara, tem algum produto ou um subproduto do agronegócio ligado a ele. Então a subsistência da humanidade depende do que a gente faz dentro do nosso setor, entendeu? E essa conexão com esse propósito de servir a humanidade, de novo, se conecta muito com o meu propósito, de, cara, eu quero servir as pessoas para que elas possam mudar o mundo. Então, essa conexão eu não encontrei em nenhum outro segmento. E nesse sentido, para mim, recrutar dentro do agronegócio me dá muito prazer.